Galera, vamos lá então. Para começar a aula, eu vou pedir que vocês abram o NetBeans. Deve estar aí, iniciar programas NetBeans, beleza? O que acontece? Eu vou começar a explicar um pouco sobre a tela do NetBeans, sobre como é que a gente vai programar aqui dentro, as áreas que existem para a programação aqui, e aí a gente vai começar a falar sobre classe, método, objeto, e vamos começar a programar alguma coisa, tá joia? Então vamos lá. Primeiro, né, o NetBeans, ele é a nossa IDE, né? Então a IDE é um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente integrado de desenvolvimento, tá? Na nossa IDE a gente tem essa área aqui, olha, tá? Que é a área onde eu tenho a visualização de projetos, tá? Veja que cada projeto aqui, quando ele tem um ícone de um globo, ele é um projeto web. E quando ele tem o ícone de uma xícara de café, ele é um projeto desktop, tá? Então eu tenho aqui um projeto desktop, outro e o resto tudo é projeto web. Eu posso ver esses mesmos projetos na guia de arquivos, só que aí eu vejo todos na forma de pasta, tá vendo? E aí daqui a pouco eu vou explicar como é que como é que são essas pastas aqui, para que cada uma serve, tá? Essa área aqui de baixo, tá vendo? Ela serve para quê? Para que você consiga visualizar dentro de uma classe quais variáveis você tem, quais métodos você tem. Então essa área aqui é para você navegar numa determinada classe de forma mais fácil. Deixa eu abrir uma classe aqui qualquer. Vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar uma classe. Deixa eu ver. Vou pegar essa classe aqui, ó. Estou abrindo não, essa daqui não é classe. Deixa eu pegar de outro projeto que vai ser mais fácil. Vou pegar essa classe aqui, ó. Tá vendo que essa classe, quando eu abrir, ele mostra aqui para mim de forma mais fácil a estrutura da classe. Então eu posso clicar aqui, ó, e achar direto o método, tá vendo lá? Ó, 7,5. Eu dou um duplo clique aqui, eu já vou direto no trecho do código dentro da classe que eu quero selecionar. Então essa área aqui, ela vai servir para que eu navegue dentro de uma classe. Daqui a pouco a gente vai ver o que é uma classe. Então eu tenho aqui também, ó, além dos métodos, que são esses com o ícone, uma bolinha em vermelho, eu tenho os atributos. Então, se eu der um duplo clique, lá, eu vou direto para o atributo. O atributo é uma variável dentro da minha classe. Tá joia? Beleza. Essa área aqui, olha, onde eu estou selecionando agora, é a minha área de trabalho. Tá? Esse é o local onde eu vou efetivamente programar. Beleza? Então, aqui está a minha classe aberta. Para facilitar, eu posso vir aqui, ó, no nome da classe, dar um duplo clique, tá? E a classe abre e fica na tela toda. Então, se eu quiser olhar as telas do lado, eu tenho que dar um clique aqui para ver temporariamente cada tela em separado. Mas fica melhor assim para eu poder programar. Se eu quiser voltar ao estado que estava, eu dou um duplo clique aqui de novo e vai voltar. Meu computador está meio lento porque ele está
fazendo alguma coisa aqui, ó. Mas enfim, vou fechar isso aqui. Aqui eu posso fechar também, né, todas as classes, enfim. Bom, quando eu crio um projeto, o que acontece? Esse projeto, eu crio ele, defino o tipo de projeto que eu quero, daqui a pouco a gente vai fazer, e dependendo do tipo de projeto, é criada uma estrutura aqui para mim. Tá vendo? Então, ó, eu criei esse projeto aqui, ó, acesso banco. Tá joia? Nesse projeto acesso banco, já é criado para mim uma estrutura. Tá vendo? Essa pasta build, a pasta nbproject, a pasta src, e esse build.xml e o manifest.mf. Eu vou me preocupar mais em explicar para vocês o que vai interessar para a gente mexer, tá? A pasta build é a pasta que vai ficar o nosso projeto Java. Ele não é compilado, mas é como se fosse compilado. Depois eu explico melhor isso aí. Mas toda vez que você der um play no projeto, ele vai fazer o bytecode do projeto, tá? Ele vai gerar o arquivo que vai ser executado com o projeto. Então, ele fica nessa pasta build, tá joia? Que é o projeto construído. O nbproject é uma pasta que o NetBeans utiliza para controlar tudo dentro do seu projeto. Então, se você apagar alguma coisa ali ou mexer em alguma coisa ali, pode ser que o NetBeans não reconheça mais o seu projeto como um projeto, tá certo? Então, essa pasta aqui é de controle do NetBeans. Build.xml e manifest.mf são dois arquivos de configuração do seu projeto, tá? Que tem informações sobre como o NetBeans vai tratar o seu projeto, qual é o arquivo inicial do seu projeto. Quando você executa ele, uma classe tem que ser executada primeiro. Então tá tudo informado ali dentro, tá? E a gente configura esses arquivos, pode configurar na mão, mas o mais seguro é configurar através de telas que a gente vai aprendendo no decorrer do semestre. O cara importante para a gente aqui é esse src. Src é de source, ali que está o nosso código fonte, tá certo? Então, quando eu abro o src, isso aqui, tudo que está nessa área, foi eu que programei, tá certo? Tranquilo? Bom, então a gente vai sempre trabalhar com o src. Agora, vamos ver o seguinte, outros conceitos que vocês precisam ter. E eu vou abrir aqui um bloco de notas para explicar melhor. Olha só, aqui está a nossa estrutura, tá? Dentro de um projeto, tá? Quando você cria um projeto em Java, a pasta raiz do projeto é o projeto, beleza? Dentro do projeto, esse projeto ele está dividido. Vou colocar uma tabulação aqui para você saber que está. Não, a tabulação está muito grande. Ó, o projeto está dividido e organizado em pacotes. Pacotes são pastas. Pacotes são pastas dentro de um projeto, tá? Só que a gente chama de pacote, beleza? Então, para que servem os pacotes dentro de um projeto? Para organizar as classes por tipo ou por uma organização que você queira seguir dentro do seu projeto. Então, imagina o seguinte: você vai procurar um garfo na sua casa dentro do banheiro?
Não, você vai procurar na cozinha. Você vai procurar um lençol, sei lá, na cozinha? Não, você vai procurar, ou ele está na lavanderia, ou ele está no quarto, certo? Então, da mesma forma que os cômodos da casa servem para organizar onde fica cada coisa na casa, os pacotes vão nos ajudar a organizar onde a gente coloca cada classe, tá? Por quê? Porque cada classe ela tem um papel no sistema. Você não programa em Java o que você quer onde você quer. Geralmente a gente segue uma metodologia, a gente segue um padrão de projetos que pressupõe a divisão das responsabilidades de cada classe, ou seja, do que cada classe tem que fazer, e aí você divide por essas responsabilidades. Por quê? Porque um projeto pronto vai ter 200, 300, 400 classes. Então, na hora que você precisa dar uma manutenção, você encontra um erro ou alguma coisa, uma melhoria que você tem que fazer no teu projeto, você, se tiver que procurar classe a classe, você está perdido até descobrir onde que está o código que você tem que mexer. Então, se você já tiver organizado o teu projeto de uma forma correta, seguindo um padrão de projeto, você já sabe onde que cada classe vai ficar e você já sabe o que tem dentro daquela classe, porque aquela classe, lembra, ela tem uma responsabilidade dentro do seu projeto. Beleza? Bom, os pacotes, eles servem para organizar classes. Beleza? O que são classes? No primeiro momento, classes são os arquivos que tem o nosso código-fonte. Beleza? Por enquanto. Mas a classe, ela é muito mais abrangente que isso. Toda vez que você percebe que você está tratando de um conjunto de coisas de uma mesma espécie ou de um mesmo tipo, você classifica ele como uma classe. Certo? Por exemplo, se eu fosse fazer um sistema, um software para controlar uma escola, o que tem dentro de uma escola? Tem de funcionário, o que tem? Professor, o que mais? Faxineiro, zelador, merendeiro. Eu posso classificar cada tipo de empregado desse como uma classe diferente, mesmo sabendo que todas elas pertencem ao grupo de funcionários. O que a gente controla numa escola? O que se controla numa escola? Aluno, frequência, nota, presença, entrada e saída. Então, todos os alunos vão ter em comum nota, frequência, histórico. Então, eu posso criar classes de cada uma dessas coisas. Então eu devo criar sempre classe de aluno? Não sei. Depende. Às vezes você está fazendo um sistema que é parte da escola e é uma parte que não envolve aluno. Então nem sempre você tem que fazer, tá certo? Mas a classe, ela é um arquivo que tem parte de um código do seu sistema inteiro, ok? E ela é obtida através da classificação dos objetos que você tem no mundo real, que pode ser dos mais diversos, depende do que é o seu sistema. As classes elas têm métodos. O que são métodos dentro das classes? Por exemplo, se eu tivesse que fazer
essa sala de aula. Eu tenho que programar essa... Foi mal aí, galera, mas retorno de aula, eles ficam muito tempo sem limpar o laboratório e toda primeira semana me dá alergia. Se eu fosse programar essa sala, esse laboratório, pô, eu poderia dividir ou organizar cada parte do laboratório como uma classe. Beleza? Então eu teria a classe porta, a classe janela, a classe bancada, a classe computador. Beleza? Por quê? Porque a linguagem não é orientada a objeto. Né? Java é orientado a objeto. Então, cada objeto eu posso classificar ele de uma forma, dependendo do meu ponto de vista, dependendo de como eu vou encarar o desenvolvimento do sistema. Cada objeto que eu classifiquei, esse objeto, ele é importante para o meu sistema por algum motivo, certo? Então, cada classe dessa, ela sabe fazer algumas ações. Por exemplo, a classe porta, o que a porta sabe fazer? Abrir e fechar, o que mais? Bater, eu posso trancar, ranger, eu posso, sei lá, se for uma porta que tem um vidrozinho na parte de cima, igual aquelas bem antigas, eu posso ver através dela. Tá vendo que cada coisa que eu falei dessa, que a porta pode fazer, o que é fazer na língua portuguesa? É um verbo, certo? Então, cada coisa que a porta pode ou não fazer é um método. Beleza? Então, tudo que eu acho importante que a minha porta faça, eu tenho que criar um método para que ela aprenda a fazer. E aquele método é uma ação que eu vou programar, ensinar aquela porta a fazer. Beleza? Então, lembre-se, toda vez que você ouvir falar de método, você pensa assim, é uma ação. É alguma coisa que a classe sabe fazer. Beleza? Por quê? Porque o método está dentro da classe. Então, se a classe tem 10 métodos, ela sabe fazer 10 coisas diferentes. Ok? Tranquilo? E dentro da classe ou dentro do método, existem variáveis. As variáveis, quando elas estão dentro das classes, elas são chamadas de atributos. Beleza? É a mesma coisa daquela velha cantada, né? Quais são os atributos da menina, né? Ela pode ter... Vamos deixar isso para lá. Mas enfim, quando você está falando de atributos, né? Você está falando de atributos, você está falando o quê? De qualidades. Certo? Então, o que define um atributo? É uma característica. Né? A qualidade é porque você gosta daquela característica, certo? Aí você fala que é uma qualidade. Se fosse uma característica que você não gosta, você ia chamar de defeito, certo? Mas o atributo é uma característica. Essa característica é traduzida para a gente da área de informática como uma variável. Então, atributo é variável. Engraçado que dentro da classe, quando eu declaro o atributo na classe, ele é chamado de atributo. Quando eu declaro ele dentro do método, ele é chamado de variável. Tá? Mas vamos acostumar a falar, quando está na classe é atributo, quando está no método é variável. Mas enfim, atributo. E aí, existe um padrão chamado padrão Camel Case. Opa! Não sei se vocês já ouviram falar do padrão Camel Case,
mas esse padrão, ele tem esse nome de... o case ali não é de caso, o case é de letra maiúscula, né? Case... o case sensitivo é quando a linguagem faz diferença de letra maiúscula e minúscula. Então, A maiúsculo é diferente de A minúsculo, tá? Mas o case ali, ele é com relação à diferenciação de maiúsculo e minúsculo, tá certo? O padrão camel case é o padrão que as letras de um determinado nome, elas se parecem com a corcova de um camelo. Por quê? Eu misturo letras maiúsculas e minúsculas, tá certo? Então ele faz lá o desenho da corcova de um camelo. E aí, para todos esses nomes de projeto, pacote, classe, método e atributo, a gente usa o padrão camel case. Então, o que acontece? O nome de projeto começa com letra maiúscula. Beleza? O nome de pacote já... Opa! Vamos copiar isso aqui. Que aí já me facilita a vida, né? Nome de pacote começa com letra minúscula. Nome de classe começa com letra maiúscula. Nome de método começa com letra minúscula. E nome de atributo começa com letra minúscula. Muito bem. Todo mundo acertou. Beleza? E esse padrão camel case, ele prevê que o seguinte, isso aqui vocês anotem, quando o nome dado é composto, a primeira letra de cada palavra a partir da segunda palavra é sempre maiúscula. Então, o que acontece? Se eu quiser colocar um nome de um pacote, aula de Java, nome de um pacote, como é que eu vou colocar? Aula, aí ó, a partir da segunda palavra, a primeira letra de cada palavra é maiúscula. Então, aula de Java. Tá certo? Se esse cara fosse um nome de um projeto, eu teria que colocar assim, ó, aula de Java. Beleza? Aí tem um monte de gente que fala assim, mas não dá erro se eu não colocar. Não dá. Não dá erro. Porém, você fica fora do padrão. E aí, o que acontece? Daqui a pouco, quando a gente começar a codificar, vocês vão ver. O que acontece? As outras pessoas começam a ter dificuldade de programar com você. Por quê? Porque o padrão é esse. Então, só de começar a programar, você já sabe o que é método, o que é classe, o que é atributo e o que é pacote dentro da linguagem de programação. Entendeu? Então, se você começa a zonear letras maiúsculas e minúsculas, as outras pessoas não vão entender seu código. E aí, meu amigo, ninguém quer programar com você. Se eu tenho na minha equipe um cara que programa e eu não entendo o que ele faz, porque ele faz fora do padrão, eu vou demitir esse cara. Tá certo? Então, professor, não dá erro. Não dá. Mas se fizer errado em trabalho, em prova,
no dia a dia, eu vou tirar nota. Beleza? Então tome cuidado com isso aqui. Tranquilo? 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 Beleza. Então, a gente vai começar a fazer um primeiro programa, um programinha bobo, só para a gente, para eu ir começando a explicar as coisas para vocês com relação à programação. Olha só, para a gente ir adiantando o caminho, pensem no seguinte. Vocês já tiveram aula de PHP, certo? A estrutura do PHP é bem parecida com a estrutura do Java. Em termos assim de if, while, switch, do while, for. Então pensa assim, eu quero fazer um for. Pô, mas o meu for, eu nunca fiz for na vida no Java. Ah, mas eu sei como é que eu faço no PHP. Então eu vou tentar. Tem uma grande chance de ser igual. Tá certo? Então pensem dessa forma. Beleza? O que eu vou fazer agora? Ó, isso aqui, lembrando, né? Isso aqui, olha, eu já vou postar no canal, na playlist dessa matéria. Então, quem quiser... Quem quiser se cadastrar lá, para toda vez que tiver aula, você já receber no celular, ó, saiu aula nova, tá lá, beleza? Bom, vamos continuar aqui então. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, arquivo. Tá muito lento o meu computador. Novo projeto. Beleza? Feito isso, vai aparecer uma janela aqui. Calma que no meu, uma hora vai aparecer também. Beleza, apareceu. Aí, aqui eu tenho as categorias de projeto e aqui os tipos de projeto. Na hora que aparecer o meu, né, a gente vai prosseguir. Então, ó, nós vamos escolher um projeto Java e aplicação Java. Tá? Mais para frente, nós vamos fazer um Java Web, né, para fazer a aplicação web. Mas por hora é aqui, ó, Java, aplicação Java. Beleza? Feito. Tranquilo? Vou clicar em próximo. Aqui eu vou dar um nome para o projeto. Então, eu vou chamar de... Tá, deixa ele procurar aí que uma hora ele acha. Ó, eu vou chamar de IFRJ. Eu estou colocando tudo maiúsculo no nome do meu projeto porque é uma sigla. Então seria o I de uma palavra, o F de outra, beleza? 2017-01. E aí eu vou clicar aqui, ó, em procurar, para eu escolher o local que eu vou salvar esse projeto. Então, ó, 2017, programação web 2. Vou chamar aqui, ó, de projetos de aula. Então eu vou colocar nessa pasta, selecionei a pasta, mandei abrir, tá lá, beleza? Olha só, já vou deixar o resto do jeito que tá vendo aqui, olha, eu vou desmarcar aqui, ó, criar classe principal, tá vendo? Eu vou desmarcar esse cara aqui, foi mal, vai de novo. Foi mal. Porque eu não quero que ele crie a primeira classe para mim. Todo mundo no mesmo ponto?
Tá, então não tem problema não. Ele vai criar o de vocês e a gente ignora. Vou clicar aqui em finalizar e ele vai criar o projeto para mim. Vai demorar um pouco, porque meu computador está super lento. Olha lá, ele criou o projeto, olha lá, IFRJ 2017-01, tá vendo? Eu vou ficar vendo o meu projeto pela guia, pela aba Arquivos, que é onde eu gosto mais, tá? Então, ó, mudei para Arquivos. Veja que ele está com um íconezinho aqui, ó, para indicar que esse é o meu projeto ativo. Eu vou na pasta SRC e aqui dentro é que eu vou colocar os códigos fontes do meu projeto. Beleza? Então, o que eu vou fazer para eu já separar por aula? Tudo bom? Para eu já separar por aula, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um pacote chamado aula 01, para a gente saber quais classes a gente está fazendo em cada aula. Então, ó, botão direito no SRC, novo pacote Java. Beleza? Todo mundo? Ó, cliquei lá, vou dar o nome de aula 01. Ok? E mandei finalizar. Ele já vai criar o pacote aqui para mim, ó. Aí agora eu vou criar as minhas classes de hoje nesse pacote. Beleza? O que eu vou fazer então agora? Ó? Dentro do pacote, ó, botão direito, novo, classe Java. Vou criar uma classe dentro desse pacote. Beleza? Aí eu vou usar novamente o padrão Camel Case, ó. Primeira classe Java. Tá vendo? Eu usei o padrão Camel Case. Todo mundo foi? Finalizei. Ok. Vai aparecer a classe aqui, ó. Minha primeira classe Java aqui. Na minha área de trabalho. E eu já vou maximizar ela, né? Calma que ele está fazendo algum trabalho aqui no repositório. E por isso está super lento. Mas está muito lento. Beleza, olha lá. Se Deus quiser, vai aparecer lá. A primeira classe Java está aqui, ó. Então, vamos pensar no seguinte, olha só. Aqui está a indicação do pacote onde a classe está. Beleza? Então, essa classe está no pacote aula 01. Isso aqui é comentário. Beleza? Então, não influencia nada. Aqui a gente tem a assinatura da classe. A assinatura da classe é essa linha inteira. Tá certo? Então, vamos lá. Public. O que significa? Que a classe é pública. O que é uma coisa pública? Todo mundo vê, todo mundo acessa, todo mundo põe a mão. Tá certo? Então, como a minha classe é pública, significa que outras classes podem ver a minha classe, significa que outras classes podem acessar essa classe aqui. Por quê? Porque ela é pública. Class está dizendo que é uma classe. E primeira classe Java é o nome dela. Beleza? Entre essa barra, eu tenho uma raiva que eu sempre esqueço como é que é o nome disso aí. Eu confundo chave ou colchete. É chave. Tá vendo que quando eu clico na chave, olha lá, deixa com marcação o local de fechamento dela? Tá vendo? Então,
Ó, cliquei tanto na do início quanto na do fim, ele marca as duas. Esse intervalo entre a chave que abriu e a que fechou, esse intervalo é o corpo da minha classe. Então, se eu escrever algum código aqui dentro, esse código está dentro da classe. Se eu escrever algum código aqui fora, esse código está fora da minha classe, ele não pertence à minha classe. Tá certo? Então temos que tomar cuidado que só vale o que está escrito aqui dentro. Aí, olha só como é que já vai dar o primeiro erro. Se eu clicar com o botão direito nessa classe, tá? E escolher a opção executar arquivo, tá vendo? Botão direito em qualquer local, executar arquivo. Olha o erro que ele me deu. A classe, aí ó, olha o que ele faz. Ele dá o endereço da classe toda para mim, ó. A classe aula01, ponto, primeira classe Java, ou seja, a partir do diretório src, ele passa o endereço todinho até chegar na classe para mim. Não tem um método principal. Então, toda classe, lembra que eu falei da classe porta? Ela precisa ter métodos, certo? Por quê? Porque os métodos são os locais onde eu programo o que a classe sabe fazer. Por quê? Porque o método é ação. Então, dentro de cada método, eu programo o que a classe sabe fazer. Porém, além disso, existe um método que é chamado de método principal. O que é o método principal? Quando eu inicio um programa, esse programa inicia por uma classe. Uma das diversas classes que tem dentro dele, ele inicia por uma. Essa uma classe, ela tem que ter um método, que é o método principal. Sem esse método principal, nenhum programa em Java roda. Certo? Então, ele está reclamando ali que eu não tenho um método principal nessa classe. Então, eu não poderia começar a rodar o meu programa por ela. Tá certo? Então, agora, nessas primeiras aulas que nós vamos fazer, toda a classe nossa vai ter que ter o nosso método principal. Depois que a gente já estiver programando, fazendo programas com mais de uma classe, vários métodos em cada classe, coisa e tal, aí nós teremos sempre a obrigatoriedade de ter uma classe com um método principal para iniciar o meu projeto, certo? As outras não precisam ter, ok? Então, eu vou ter que criar esse método principal. E aqui está a assinatura dele. Esse é o método principal. Tá? Lembrem-se, a assinatura de um método ou de uma classe é toda essa linha aqui, ó, que define aquele método ou aquela classe. Tá? Começa aqui com public. O que significa public? Outras classes enxergam esse método. Static. O static a gente vai ver bem a diferença dele um pouco lá para frente. Por quê? Métodos ou variáveis estáticas são métodos e variáveis que ocupam uma única posição de memória no computador. Então, você imagina o seguinte, vamos pensar numa loja, sei lá, uma loja do Ponto Frio. Eu estou fazendo uma compra, a Letícia está fazendo outra compra. Tá certo? Existe a variável carrinho de compra, que eu estou preenchendo a minha instância da variável com as coisas que eu quero comprar e ela está preenchendo a instância dela com as coisas que ela quer comprar. Então, existem duas posições de memória para a mesma variável. Uma para minha
e a outra para dela. Quando a variável ou o método eles são estáticos, isso não acontece. Então, o que aconteceria se a nossa variável carrinho de compra fosse estática? Eu adiciono um produto, ela vê o produto que eu adicionei. Aí ela adiciona o produto dela, eu vejo. Então, não importa quem mexe altera o valor, e aquele valor passa a ser válido para todo mundo. Por quê? Porque só tem uma posição de memória para aquela variável. Tá certo? Então, o método principal, ele é um método estático. Ok? Void. Oi? Falou comigo? Não. Void significa que o método não retorna parâmetro, não retorna valor. Toda vez que eu chamo um método, esse método pode processar alguma coisa e me retornar um resultado. Quando o método é void, ele não retorna valor. Tá certo? Imagina, eu chamo o método somar e passo dois números para ele. Passei o 3 e o 5. Ele vai me retornar 8. Por quê? Porque é o resultado da soma de 3 e 5. Só que os métodos void, você chama esses métodos e eles não retornam valor nenhum. Por quê? Porque eles não têm retorno. Tá? Main é o nome do método principal, né? Main quer dizer principal. E aqui entram os parâmetros que eu posso ou não passar para o método. Então, a variável args, ela é um vetor de string. Tá certo? Então eu posso passar vários parâmetros para ela, todos no vetor de string. Beleza? Então, assim fica o nosso método principal. Então lembre-se, toda vez que eu criar uma classe, por enquanto, eu tenho que saber fazer isso aqui. Ó. Crio a classe e já crio esse método. Beleza? Obrigatoriamente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um pequeno programa com um ifzinho, uma coisa boba, só para a gente pegar a estrutura do Java e começar a fazer o processo de debug no Java, tá? Que é uma coisa que eu preciso que vocês aprendam rápido, que é fazer o debug da aplicação, ok? Eu vou simular aqui, vou fazer um programa bobo, vou simular, vou fazer depois passo a passo com vocês, e aí eu vou começar a passar alguns exercíciozinhos para vocês fazerem. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar para a pessoa o nome, o peso e a altura, e vou ver se ela está magra, peso normal, sobrepeso, obesa e só. Beleza? Então, eu vou pesquisar agora na internet, porque eu não lembro os valores ao certo. Então, tabela de IMC. Vamos fazer isso aí. Ó, eu acho que uma tabelinha dessa aqui vai servir para a gente, para os nossos propósitos. Só falta... Tá lá. Tá feio pra caramba, mas tá bom. Piorou, né? Mas tá bom, ó. Abaixo de 18,5, 18,6 a 24,9, 25, tá bom. Então, eu vou pedir aqui o seguinte. Ó, eu vou criar uma variável
Ó, tá vendo, ó? String é o tipo e nome é o nome da variável. Então, criar uma variável chamada nome, vou criar uma variável peso, e eu posso fazer assim também, ó, altura. Tá certo? Ela criei duas variáveis do mesmo tipo na mesma linha. E aí, eu vou pedir para a pessoa informar o nome dela, o peso e a altura, vou calcular o IMC dela e vou dar o resultado de acordo com essa tabela aqui, ó, que é a tabela que a gente acabou de ver na internet. Ah, era a internet que estava ruim. Beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Nome recebe. Amém. Amém, valeu. Olha o que eu vou fazer. J-option. Ó, comecei a digitar, Ctrl espaço. Tá certo? Ó, comecei a digitar Ctrl espaço. Para ele completar para mim, para não correr o risco de eu errar. Agora vamos analisar. Tá vendo aqui, ó? J-option pane. O que é J-option pane? Quem sabe? Ninguém? Lembra do padrão Camel Case? J-option pane começou com letra, então ela só pode ser um projeto ou uma classe. O que vocês acham que ela é? Classe. Tá vendo como é que? Aí tá vendo que tá entre parênteses javax.swing? Cuidado ao pesquisar o pacote swing na internet, porque muitas vezes não dá certo. Então, quando for pesquisar o pacote swing na internet, pesquisa longe dos pais, porque se alguma coisa de errado acontecer, né, vocês não vão passar vergonha. Ainda vai falar, não, eu estou aprendendo isso lá no FRJ. Não. Veja bem. Tem que escrever swing e colocar Java umas 10 vezes no Google, porque senão ele vai para sacanagem. Tá vendo que javax.swing, tanto a palavra javax quanto a palavra swing estão com letra minúscula? O que significa aquilo? Pode ser método ou pode ser pacote. As classes ficam dentro de métodos ou ficam dentro de pacotes? Pacotes. Então significa que a classe JOptionPane, ela é uma classe que está dentro do pacote JavaX, e dentro do pacote JavaX tem um outro pacote chamado Swing. E dentro desse pacote Swing, você pode encontrar a classe JOptionPane. Tá vendo? Porque isso é apenas uma das razões para que você programe da forma correta. Porque quando você começa a ver o código, você já está entendendo o que está acontecendo. Certo? Aqui, quando você dá o Ctrl espaço, ele já mostra aqui para você, ó, tudo sobre a classe. Tá certo? Então, ó, a classe JOptionPane, ela herda de JComponent e ela implementa uma classe chamada Accessible. E aí está dizendo para que ela faz. Olha aqui, ó, o que são isso aqui? São os métodos dentro da classe JOptionPane. E aqui na frente dizendo o que cada método faz. Tá vendo? Então, outra coisa importante é que essa classe é uma classe de outro pacote que não está no meu projeto. Então, eu não posso simplesmente digitar o nome dela todo e continuar programando. Lembre-se, você está programando numa IDE, num ambiente de desenvolvimento.
Se você quer digitar um texto, você tem que abrir o Word. Então aqui, você não pode ter o hábito de você querer digitar tudo. Você tem que trabalhar de acordo com a IDE. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu acabo de digitar o JOptionPane? Não, eu dou um Enter. Por quê? Está vendo que quando eu dei um Enter, desceu um pouquinho a letra? É porque, olha só, quando eu dei um Enter, olha aqui o que a IDE fez para mim. Ela importou para essa minha classe a classe JOptionPane. Entendeu? Então, se eu simplesmente digitasse JOptionPane, ia dar erro no meu projeto. Tá certo? Por que ia dar erro? Porque eu não teria a classe JOptionPane importada para a minha classe. Tá certo? Então, ele não ia reconhecer JOptionPane como um comando, como uma classe, enfim. Beleza? Então, olha lá. JOptionPane. Espera aí, deixa eu acertar aqui. Ó, JOptionPane, ponto, ó. Quando eu digito ponto depois da classe, vamos analisar aqui, ó. Tudo isso de verde em maiúsculo são constantes que existem dentro da classe JOptionPane. Beleza? Verde maiúsculo, constante. Vermelho aqui, ó, com ícone vermelho, métodos. Beleza? Aqui, ó, mais constantes. Beleza? Tudo são constante. Ó, método. Beleza? Então agora eu posso colocar aqui, ó, show input dialog. E aí eu vou colocar aqui, ó, os parâmetros para esse método. Qual o seu nome? Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá. Veja que o nome recebe o retorno do método showInputDialog da classe JOptionPane. E aí eu passei os parâmetros aqui para esse método funcionar. Primeiro parâmetro é um objeto, então eu não tenho objeto para passar, eu estou passando nulo. O segundo parâmetro é a pergunta que eu vou fazer para o usuário. O terceiro parâmetro é o título da caixinha que vai mostrar a pergunta para o usuário. E o quarto parâmetro é essa constante que vai me indicar um ícone dessa caixinha. Então, olha só. Se eu mandar executar aqui, olha o que vai aparecer. Espera aí, que vai demorar um bocado. Mas eu já vou mostrar aqui o que vai acontecer. Olha lá. Beleza? Esse já é o meu programa rodando. Essa caixa toda é a classe JOptionPane. Beleza? O método showInputDialog é o método que dá um local para você digitar. Uma caixa de input. Espera aí. Esse, qual o seu nome, é o parâmetro que é o texto que ele vai colocar aqui. O terceiro parâmetro, aula de Java, é o título da caixa. E o quarto parâmetro, question message, é o ícone. Se eu colocasse ali information message, ele apareceu um pontinho de exclamação. Se eu colocasse error message, ia aparecer aquele X vermelho de mensagem de erro. Beleza? Então, esse método showInputDialog, ele vai retornar para a variável nome
o texto que eu digitar aqui. Então, digitei o texto e deu OK, esse texto foi para a variável nome. Beleza? Tranquilo? Tranquilo até agora? Beleza, então vamos continuar. Ó, peso recebe jOptionPane ponto show input dialog a pergunta indiscreta, né? Qual o seu peso atual? Aí, olha só, erro. Beleza? Então já vão prestando atenção aqui. Por que deu erro? Ó, quando dá um erro, eu já paro o ponteiro do mouse aqui, ó. Olha lá, tipos incompatíveis. String não pode ser convertida em double. Tá vendo ali, ó? Ó, string cannot be converted to double. Beleza? Tranquilo? Vamos pensar no seguinte. Quando eu mando a jOptionPane, uma show input dialog, ele mostra para o usuário uma caixa de texto. Então, mesmo que o usuário digite dentro da caixa de texto um número, o que retorna da caixa de texto é um texto. Essa variável aqui, ó, peso, tá vendo? Ó, eu cliquei na variável, olha lá, cliquei nela, onde ela está declarada fica em amarelo. Ela foi declarada como double. Então, eu não consigo converter o texto em double. Eu vou ter que chamar uma outra classe Java que faça essa conversão. Então, olha só. Isso aqui, tudo, me retorna um texto. Então, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Classe double. Classe double, ponto, método, parse double. Tá vendo que o método, deixa eu voltar aqui, ó, parse, deixa eu voltar aqui para ficar mais lento, ponto, parse, mas que inferno, hein? Não era isso que eu queria fazer, tá muito apressado. Ponto, parse double. Tá vendo que aqui, olha, no parse double, ele está pedindo entre parênteses uma string. Eu tenho que passar um texto para o método converter aquele texto em double e me devolver o resultado double. Toda aquela jOptionPane não devolvia um double, uma string. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar a jOptionPane aqui dentro como parâmetro. Tá vendo? Então, o que ele vai fazer? Olha só, o que ele vai fazer? Lembra da tia Zona lá da quarta série? Que ela mostrava para vocês expressão numérica? Não resolve primeiro o que está dentro do parêntese? Depois o que está fora? Quem está dentro do parêntese? Ó, o parêntese de fora tá o double parse double. Tá vendo? Então esse cara aqui está dentro do parêntese. O que ele vai fazer? Ele mostra a jOptionPane, o cara digita o peso dele, o peso dele vai, em vez de ir direto para a variável peso, o peso do cara vai para o método parse double. Ele vai como string para o método parse double. Aí o método parse double, ele pega aquela string de peso, transforma em double e aí eu jogo dentro da variável double. Beleza? Da variável peso. Então, é como se eu quisesse o seguinte, ó. Vamos supor que lá atrás tivesse uma caneta e eu quero pegar a caneta. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para você, ó, pega a caneta lá para mim.
Aí você também não quer levantar. O que você vai fazer? Você vai falar para ele, ó, pega a caneta aí para mim. Então ele, o cara lá da frente pega a caneta, passa para você, você passa para mim. Então é o que está sendo feito lá. Ó. Eu quero jogar o valor na variável double. Só que aí eu peço o valor para o parse double, porque eu preciso que o valor venha em double, só que o parse double pede valor para show input dialog. Então eles vão fazendo, cada um faz o processo, passa para o método de fora. Esse cara resolve a parte dele, passa para o método de fora. E aí vai fazendo, resolvendo até chegar na variável que é o que eu quero. Beleza? Então, ó, eu vou dar um Enter aqui, ó, só para poder ficar tudo sendo mostrado na tela. Vou fazer o mesmo processo com a altura. Altura recebe double.parse double de JOptionPane. Eu vou até dar um Enter aqui. Ponto show input dialog. Ih, caramba. Beleza. Pergunta aí. Então agora eu já tenho, em teoria, as 3 variáveis que eu preciso prontas. Eu já tenho o nome do cidadão, o peso e a altura. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta aqui, ó. Vou declarar mais uma variável aqui, ó, IMC. Beleza? E vou dizer aqui, ó, embaixo que eu vou dizer aqui embaixo que o IMC vai ser igual a peso dividido por altura vezes altura. Beleza? Então eu vou colocar aqui o IMC é peso sobre a altura ao quadrado. Então tá lá, altura vezes altura, altura ao quadrado. Agora eu vou verificar, ó, se o IMC for menor que 18.5, beleza, lá? Tá lá. Não é? Eu vou fazer as delimitações, ó, abaixo de 18.5. Aí eu vou colocar aqui, ó, é alguma coisa. Se não, se o IMC for maior ou igual a 18.5 e IMC for menor que 24.9, vai acontecer alguma coisa lá. Estou só fazendo o que está na tabela. Se o IMC for entre maior que 24, maior ou igual a 24.9 e até 29.9, então olha lá. Se não, se IMC for se IMC for maior ou igual a 24.9 e o IMC for menor que 29.9, vai acontecer outra coisa. Aí, ó, depois é até 34.9. Então, ó, se IMC for maior ou igual a
29,9 e IMC for menor que 34,9, é outra coisa. E por último, se não, é o caso contrário, né? Se não, é o que vai dar ali, que é a obesidade, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui em cima, olha só, junto com a variável nome. Na hora de declarar o parâmetro SIF, a gente pode escrever a expressão de outra forma, assim, o E, tipo, se 18,5 não é igual a IMC menor que 4,9? Não, nesse caso tem que ser aqui, olha só, é porque tem que estar dentro de uma faixa. Então ela tem que ser maior, por exemplo, o 18,5 tem que ser maior ou igual a 18,5 e também tem que ser menor que 24. Sim, eu não poderia escrever essa expressão assim, 18,5 menor ou igual a IMC maior que 4,9. Não, porque aqui você trabalha com afirmação. Então, lembra que vocês já estudaram a tabela verdade? Verdadeiro, 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 falso. Se for com E, é falso. Se for com OU, verdadeiro. Então, eu tenho uma afirmação aqui, o E para fazer a tabela verdade e outra afirmação aqui. Tá, aí tem que ser assim. Bom, olha só, eu vou colocar aqui, vírgula, resultado igual a vazio. Tá vendo? Eu criei aqui uma segunda variável chamada resultado, e essa variável resultado eu já inicializei ela com vazio. Beleza? Então, olha lá, eu vou fazer aqui só o seguinte, resultado igual a alguma coisa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, a minha variável resultado, eu não vou inicializar ela como vazio. Eu vou colocar aqui, resultado do IMC barra N. Esse barra N aqui é um caractere especial que vai servir para pular linha, tá? Então é como se eu tivesse dado um Enter. Vou dar 2 barra N aqui, tá? Vou pular 2 linhas. Então, o que eu vou fazer, resultado mais igual. O que é o mais igual? Ele mantém o valor que eu defini lá em cima e só acrescento um valor aqui a mais. Eu só estou concatenando valores. Então, 18,5, vou colocar aqui sua massa corpórea está abaixo. Não vou fazer frescura não. Vou colocar só assim, abaixo do peso. Beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte, peso ideal. Parabéns. Então vamos lá. Peso ideal. Só vou deixar o peso ideal. Dá parabéns não, porque quando a gente dá parabéns a pessoa caga e tudo. Do 24,9 é esse aqui. Levemente acima do peso, no meu caso. Levemente acima do peso. Isso para não chamar de gordo assim na cara, né? Obesidade grau 1. Eu pulei alguma coisa aqui. Então vamos lá. É esse aqui, Obesidade grau 1. Aí agora ainda tem mais outra faixa aqui, né? Então eu vou programar ela. Else if IMC
maior ou igual a 34,9 e IMC menor que 39,9. Aí eu vou colocar aqui obesidade grau 2. E agora sim, né? O else, que vai ser... aqui tem que colocar aqui para o cidadão saber, né? Severa. Não, aqui, não é, aqui é só severa. Opa! Então, obesidade grau 3 mórbida. Beleza? Tá lá. Então eu fiz a diferenciação das três, certo? E agora eu vou mandar a mensagem para o cidadão para ele saber, ó, j.champagne.show message dialog. Aí aqui é o texto que eu vou mandar, então o meu texto é resultado, é a variável resultado. E agora o ícone é um ícone de informação, então information message. Tá lá. Então, só para me sacanear, né? Eu já vou aqui, ó, botão direito, executar arquivo. Vai aparecer aqui para mim, ó, qual o seu nome, Ednei, ok, qual o seu peso atual, caraca, maluco, 102, vai vendo aí, ó. Qual a sua altura? 1,93. Aí, lá, levemente acima do peso. Beleza? Vejo que o ícone mudou lá, né? Ele ficou um ícone de informação. E, veja, antes a gente estava usando a Show Input Dialog. Aí aqui embaixo, ó, eu usei a Show Message Dialog, que é só para você mandar uma mensagem para o usuário. Beleza? Cada um calcula o seu, não pode para ninguém. Beleza? Daqui a pouco eu vou provocar um erro aqui no Java e a gente vai debugar. Então eu vou deixar assim, ó, 5 minutinhos para vocês terminarem de fazer, que a gente vai debugar essa aplicação e depois eu vou colocar um erro nela aqui, que fatalmente o usuário vai fazer e a gente vai consertar esse erro. Eu posso, veja bem, eu posso fazer o seguinte: suponhamos que eu esteja tendo algum problema aqui, tá certo? Suponhamos que eu tenha, sei lá, eu tenha colocado aqui, olha, esquecido aqui do maior, do igual, tá vendo? Então, qualquer IMC que ficar em 24,9 não vai entrar aqui. Entendeu? Qualquer IMC que der 24,9 não vai entrar ali. Beleza? Estão entendendo a jogada? Então, o que eu posso fazer aqui? Olha só. Eu posso vir aqui, ó, onde está o número da linha e dar um clique. E aí eu marquei ali um breakpoint. O que é um breakpoint? É um ponto de interrupção na execução do programa.
Para que isso serve? Serve para eu acompanhar passo a passo o que está acontecendo no meu programa. Beleza? E aí, como é que eu faço para utilizar ele? Eu clico com o botão direito e mando eu clico com o botão direito e mando depurar arquivo. Beleza? Ó, depurar arquivo. E aí ele vai rodar o Java. Ele vai rodar o Java até o ponto do breakpoint. Bom, então, voltando aqui ao breakpoint, ele parou ali. Naquele ponto que é o ponto que eu defini como ponto de interrupção. Tá certo? O que eu vou fazer? A partir de agora, eu vou acompanhar linha a linha a execução do meu programa. Beleza? Até que eu tenha feito tudo que eu preciso nele. Então, olha lá. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou dar um duplo clique aqui, para eu olhar aqui embaixo, ó. Tá vendo as variáveis? Olha lá, ó. Eu tenho só até agora aqui, ó, a variável resultado declarada, tá vendo? Com valor. O programa tá rodando lá, só que ele tá me esperando. E eu tenho aqui, ó, na parte de baixo, na aba variáveis, eu tenho as variáveis que estão sendo utilizadas e cada uma com o seu respectivo valor. Então, até agora, ó, só a variável resultado, que é essa daqui, que está com valor. Então, se eu pegar aqui, olha, tá vendo, ó, ignorar F8, eu vou executar essa linha inteira, ó. Aí ele apareceu aqui para mim, ó, qual o seu nome? Aí eu coloquei lá, ó, Ednei. Quando eu dou OK, eu acabo de executar essa linha e vou para a próxima linha. Olha aqui embaixo o que vai acontecer. Olha lá, ele atribuiu o valor para a variável nome. Tá vendo? Aí agora eu vou no peso. Então vou dar um outro F8. Olha lá. Beleza. Qual o peso atual? Eu vou colocar lá 102. Ok. Aí o peso vai aparecer aqui. Olha lá, peso. Tá vendo? 102.0. E eu vou fazer a mesma coisa para a altura. Olha lá, eu estou começando a processar a altura. Quando eu entro na JOption Pane, vai lá para mim, ó, 1.93. Ok. Aí eu vou fazendo passo a passo cada execução. Olha lá, a altura está lá. Aí, ó, vai surgir a variável IMC com o valor dela lá, 27.38. Tá vendo? De acordo com a tabela, tá levemente acima do peso lá, 27.38. Então ele vai entrar aqui nesse if? Não. Nesse outro if? Não. Nesse aqui ele tem que entrar. Tá vendo? Porque entre 24 e 29, olha lá, entrou. Aí ele vai alterar o valor da variável resultado aqui, ó. Tá vendo que quando ele alterou o valor, ele deixou a variável resultado ali em negrito? Para você saber que naquele momento aquela variável foi alterada. Tá certo? Então, qual é o objetivo de se fazer isso? O objetivo é de você poder acompanhar passo a passo a execução do seu programa para você descobrir onde está o erro. Então, por exemplo, se eu soubesse que era para entrar no if de cima e ele não entrou, opa, aqui está o erro. Tá certo? Por quê? Porque quando é erro de Java, você esqueceu o ponto e vírgula, você colocou um nome errado, você fez alguma coisa desse tipo que a linguagem detecta,
excelente. Ela vai virar para você, na linha tal, coluna tal, está com erro. E ela vai te falar o erro. Porém, quando você programou errado, entendeu? Quando o seu código ele não produz o resultado certo, mas a codificação que você colocou está certa, você não teve nenhum erro de sintaxe, você não errou nome de comando, você não esqueceu ponto e vírgula, você fez os seus ifs todo certinho, mas você errou na lógica. Então, esse erro na lógica, ele não aparece ali. Tá certo? Ele só vai aparecer se você for debugando passo a passo o seu programa para descobrir em que local que o erro está. Beleza? Então, veja bem, deu erro no programa de vocês, o que vocês vão pensar? Ah, deu erro, não está dando o resultado certo. A partir da onde que você acha que está o erro? Ah, a partir de tal lugar. Então, um pouco acima desse lugar, você vai ter que colocar o breakpoint. Para quando chegar naquele local, você já está executando linha a linha. E você ir acompanhando a execução do teu programa, passo a passo, conferindo, para descobrir em que local que está o erro. Tá certo? Tranquilo? Sim. Quando coloca o breakpoint, aí é o breakpoint para baixo, de cima como se... O de cima ele executa de uma vezada só. Entendeu? É porque às vezes você imagina assim, um programa muito complexo. Aí você abre o programa, faz login, acessa o menu, entra na tela tal, habilita o campo tal, aí agora que você vai chegar no ponto que pode estar o erro. Aí quer dizer, você não vai de lá do programa, carregou o programa, abre a janela para fazer o login, coloca o usuário e senha, vai no banco. Você não vai fazendo isso tudo passo a passo, porque você sabe que está lá na frente, é lá na outra tela que está o problema. Então, quando você põe o breakpoint, a partir dele que você vai linha a linha executando o programa, para você tentar descobrir em que parte do programa a variável fica com valor que não era para estar, ou ele entra no if que não era para entrar, ou ele não entra no if que ele deveria entrar. Aí você já sabe, aqui opa, esse valor ele calculou errado, essa informação está errada. Aqui esqueci de um igual, de um maior, de um menor, enfim. Aí você vai descobrir onde está o erro do teu programa, mesmo o Java não acusando erro nenhum. Beleza? Tranquila a ideia disso aí? Agora olha só. E aqui eu posso ir continuando, apertando F8. Aí ele me deu o resultado. Eu vou voltar aqui com o igual, que era aqui. E agora, olha só, eu vou forçar um erro, tá? Eu vou tirar o breakpoint, que eu não preciso mais dele, aqui só clicar de novo. E eu vou forçar um erro. Qual é o erro que eu vou fazer? Botão direito, executar arquivo. Eu vou colocar as mesmas informações, ednei. O peso atual 102, a altura 1,93. Pronto, ferrou. 1,93. Nos Estados Unidos, o separador de unidade para fração da unidade, né? Para casa decimal, ele é o ponto. E aqui no Brasil a gente usa a vírgula. A gente usa exatamente a vírgula. E o Java entende que vírgula é texto. Então agora vai dar um erro. Porque o parse double
ele não consegue converter 1,93 em valor com casa decimal. Ele vai entender que tudo é texto. Beleza? Então olha lá, na hora que eu der OK, erro. Aqui ó, o erro de Number Format Exception. Tá vendo? Eu não consegui, ó, deu um erro de formatação de número para a entrada de string 1,93. Então, ele não consegue transformar 1,93 em valor double. Então a gente vai ter que fazer uma manutenção ali para ele fazer. Tá certo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui o usuário pedindo para entrar com a altura. Tá vendo? Veja, o resultado da minha JOptionPane é um texto, certo? É uma string. Então, se esse resultado é uma string, eu consigo, para esse resultado, eu consigo chamar qualquer método da classe string. Veja, olha aqui a diferença. O que é isso aqui? É um quê? O que é isso aqui? É um tipo de dado. Muito bem. O que é isso aqui? É um quê? Ó, isso aqui é um tipo de dado. E o que é isso aqui? Oi? Muito bem, é uma classe. Não começou com letra maiúscula? Então, a gente fala que double é um tipo primitivo, porque ele é um tipo de dado. Agora, string, tá vendo? É uma classe. Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um tipo de dado, certo? E olha aqui, ó. Isso aqui, o que é? Uma classe. Então, existe uma classe double para tratar valores do tipo double. Não são a mesma coisa. Porém, a gente está tipando as variáveis nome e resultado com a classe string. Então, a classe string ela não é um tipo primitivo. Tá certo? Então, string tem métodos dentro dela. É uma classe. Beleza? Entenderam a jogada? Então, todo valor que é string, eu posso chamar métodos para esse valor. Por quê? Porque aquele valor é string, então ele vem da classe string. E a classe string tem valores. Estão entendendo o raciocínio? Olha só, outro bom motivo para você dar nome correto com o padrão Camel Case para classes, métodos, atributos, pacotes, projetos e tudo mais. Para você entender essas coisas. Então, olha só. Vamos pensar aqui comigo. O retorno da JOptionPane não é um texto? É ou não é um texto? Sim. Então, eu posso fazer aqui com esse texto, ó. E caramba. Ponto. Olha lá, todos os métodos da classe string. Tá vendo? Por quê? Porque o retorno da JOptionPane é um texto. É uma string. Então eu já faço aqui, ó, ponto replace. Beleza? Ó, eu vou trocar todos as vírgulas por ponto. Então, ó, replace nesse cara aqui, tudo que é vírgula substitui por ponto. Vamos ver se vai. Bom, mandei executar novamente.
Tá lá, Ednei, o peso 102, altura 1,93. Ok? Aqui, ó. Rodou. Por quê? Porque ele substituiu, antes dele passar para o método parse double, antes dele passar o resultado aqui da J puxão pn, vou até dar um enter aqui, ó. Antes dele passar isso aqui para o método parse double, ele verificou que tinha vírgula, então ele substituiu a vírgula por ponto, e isso aqui já deu o resultado para o parse double de 1,93. Beleza? Tá entendendo? Olha só, galera. Vocês querem aí 20 minutinhos para vocês acertarem os trabalhos de vocês, o que vocês fizeram, para ver que está sem erro, está tudo direitinho funcionando? Então, beleza. 20 minutinhos, e aí eu vou tentando ajudar também. Fala, você sabe o problema. Ele estava aqui. Beleza. Todo mundo aí foi? Tranquilo? Olha só, fala. Olha só, galera. Por enquanto ainda estou dando umas paradinhas assim, né? Para perguntar se está tranquilo, se todo mundo está conseguindo fazer, parará. Mas a ideia é que eu vá apertando vocês para a gente ir programando cada vez mais rápido. Então, semana que vem, provavelmente a gente vai um pouquinho mais rápido. E na outra semana, e na outra. Porque quando a gente estiver programando rapidaço, vai ter aulas que a gente vai demorar 2-3 semanas para concluir o mesmo assunto. De tanta coisa que tem para programar. Então, tipo assim, quem está com dificuldade de entender, igual eu falei, estou com problema de lógica, eu não estou entendendo a lógica. Tem que dar uma estudada já de antemão, porque senão vai ficar agarrado. E assim, se policiem para que vocês consigam cada vez mais programar com mais desenvoltura, entendeu? Mais rapidez, mais agilidade, mais desenvoltura. Porque vai chegar uma parte da matéria que é muito rápida. É rápido porque tem muita coisa para fazer. E aí, se você não estiver dando conta de fazer com uma certa velocidade, a gente não consegue andar com a matéria. Gil, qual a sua? Eu queria mostrar o inicial, mostrar o nome da pessoa inicial. Isso é possível fazer assim? Mostrar o nome da pessoa e, tipo, você, organizou, fez ideal. É possível fazer uma observação de só mandar. Vamos lá, olha só a pergunta que ele me fez. É possível, ele quer mandar aqui, olha, ao invés de só, por exemplo, abaixo do peso, ele quer escrever o nome da pessoa, vírgula, você está abaixo do peso, ou você está com o peso ideal. Não é isso mesmo? Então, olha só, aqui eu posso fazer o seguinte, olha só, nome, concatenei com vírgula, porque eu estou chamando a pessoa, né? Você está abaixo do peso. Aí eu faço isso aqui, ó, para todo mundo, ó. Então, e aí eu vou colocar aqui, ó, vírgula, você está com o peso ideal. Vou copiar aqui, esse você está, que eu já não...
Você está levemente acima do peso. Você está com obesidade. Você está com E aí agora aqui, ó, eu salvei, vou executar, já vou preencher aqui direto. E aí olha o que apareceu de resultado lá para mim, ó. Você está levemente acima do peso, tá vendo? Porque eu concatenei o nome da pessoa, tá vendo? É só eu colocar a variável do nome mais e o texto fixo que eu quero. A mesma coisa seria se eu fizesse acrescentar depois. Mesmo texto mais outra variável. Mais outra variável. Tá certo? E aí eu vou montando do jeito que eu quero. Beleza? Olha só. Vamos fazer assim. Por hora. Porque o que acontece? Eu teria que fazer aqui uma estrutura de tratamento de erro. Que no Java vai funcionar como a classe lançando um erro, tá certo? A classe vai lançar um erro, e aí eu preciso de outras classes para catar esse erro, e eu preciso fazer uma aula um pouco mais avançada, que vocês vão aprender daqui a algumas semanas. Então, vamos fazer só essa validação do jeito que está aqui. Por hora, eu sei que não vai servir para muita coisa, mas vamos deixar só do jeito que está, porque eu vou precisar de uma aula inteira para mostrar para vocês como é que é a estrutura de tratamento de erro. Você faz ela com um bloco try, um bloco catch, e aí você cata o erro, mas aí você já tem que saber sobre herança, você já tem que saber vários outros conceitos para entender a estrutura de tratamento de erro, tá certo? Então, eu não vou falar mais dela agora, senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Então, só fica com a validação assim, tá? Que se a pessoa, por exemplo, se ela, vamos dizer que ela responda 0. Então, ó, qual a sua altura? Sei lá, 0. Aí, ó, aliás, qual é o seu peso atual? 0. Aí ele volta na pergunta, qual é o seu peso atual? 0. O cara não sai daqui. Tá certo? Ele vai ter que responder pelo menos 1 para poder ir para a próxima pergunta, que é qual a sua altura. Tá? Porque a estrutura mesmo de tratamento de erro do Java, a gente ainda vai ter que ralar um pouquinho antes para chegar nela. Galera, olha só. Eu quero o seguinte agora. Vocês vão fazer para mim um programa. Vocês vão criar uma outra classe, vai botando direito, nova classe, vão criar um método main nessa classe e vão fazer um programa que pergunte o nome da pessoa, pergunte o dia, tudo separado, vocês não sabem trabalhar com data. Pergunte o dia, o mês e o ano que a pessoa nasceu. Tá? E aí eu quero que vocês verifiquem qual a idade da pessoa. A resposta, eu quero que vocês falem assim, você tem tantos anos. Tá? Eu vou ajudar no início do programa, que é assim, ó. Na aula 1, né, botão direito, novo, classe Java. Vou chamar esse programa de idade. Ok? Aí, vou criar nele o método main. Então, olha lá. Public static void main string args. E
E aí eu vou falar assim, ó, date, ó, é a Java útil date, tá vendo? Tem vários date ali, eu vou importar da Java útil date. Vou chamar a variável de hoje igual a new date. Tá joia? Tá lá. Aí eu vou verificar aqui, ó, dia, int dia recebe hoje ponto get date, int mês recebe hoje ponto get month, e int ano recebe hoje ponto get year. Porém, olha aqui o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui só para disfarçar aqui, ó, para eu poder mostrar. Int a igual a 1. Só isso, tá? Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Botei um breakpoint. E aí que está o grande lance da lógica. Eu botei um breakpoint ali e estou mandando depurar. Olha só o que vai aparecer em cada linha. Que dia que é hoje? 5/4 de 2017. Olha só o que vai aparecer. Deu um F8 no dia, ó, 5. Show? Beleza. Agora mês 3. Que mês que nós estamos? 4. Só que ele grava isso num vetor. Então o vetor começa na posição 0. Janeiro é 0, fevereiro 1, março 2, abril 3. Então, por que o dia ficou 5? E agora você ficar 4? Porque o dia é um número só. Ele grava vetor dos meses. O dia é uma variável, int, é o dia. O mês é porque ele tem a informação do mês. O nome por extenso em inglês, o nome abreviado, o número o que ele está me retornando é o número da posição do vetor do mês atual. Beleza? Então, ficou assim. Agora vamos ver aqui, ó, o ano. Olha lá o ano. 117. Por quê? Não. Quase. Por que o ano foi 117? Veja bem. O calendário no Java, ele começa não no ano 0, porque o Java não é católico. Ele começa no dia 1º de janeiro de 1900. De 1900 para agora, 117 anos. Beleza? Professor, e se for antes, vai aparecer uma data negativa. Porque, tipo assim, eles tinham que... Você concorda que eu posso querer armazenar, por exemplo, fazer um programa e armazenar dados da Terra desde quando, sei lá, desde o Big Bang, de bilhões de anos atrás? Só que você concorda também que isso é incomum? Né? Um sistema ou outro vai acontecer. Então, a gente guarda dados, tipo assim, eles colocaram como padrão que a data começa no ano de 1900, porque é ali que começou
todo o processo lá de informática, por volta de 1900, um pouco antes das guerras mundiais e tal, porque foi quando eles começaram a pesquisar e eles precisavam de dados rápidos para calcular o local que ia jogar bomba, essas coisas. Então eles convencionaram que começar a data de 1900 ia ter pouca coisa para trás para se armazenar. Então eles explicaram, para não ficar um negócio infinito, eles explicaram de 1900 para cá. Já tem linguagem de programação que é de 1970 para cá. Entendeu? Então, essa variável date, ela trabalha a primeira data dela é de 1º de janeiro de 1900 para cá. O Excel também. Se você colocar lá 1º de janeiro de 1900 e converter tudo para número, ele funciona, ele te dá um número positivo. Agora, se você colocar diante de 1900, ele vai gerar um número negativo para você. Fica um número negativo. Você digitou date direto aqui, ó. Outro espaço para importada já no date. Agora o resto agora pode fazer o get date ali. Se for, tá passando. Não, é porque aqui, ó, isso aqui é errado. Beleza? Então, ó, olha só. Ali você já tem, então, a informação do dia. Você já sabe como pegar do sistema a informação do dia de hoje, do mês de hoje e do ano que nós estamos. Então, olha só o problema que vocês têm na mão, que não é muito fácil de se resolver. Veja bem, eu quero que você me diga quantos anos a pessoa tem. Porém, imagine o seguinte: eu nasci em 1990, quantos anos você tem? 27. Mas peraí, você sabe se eu já fiz aniversário esse ano? Então eu posso ter 26 ou posso ter 27. Certo? Então, eu quero que você me dê a data correta, a idade correta. Certo? Então não pode avaliar somente o ano que a pessoa nasceu. E aqui ainda tem outro problema. Nós vamos colocar, por exemplo, que dia você nasceu? Era dia 5. De que mês? Do mês 2. Só que o mês 2 para mim é o mês 1 para o Java. Tá? Então, vamos lá. Galera, vou fazer uma brincadeira com vocês. Uma brincadeira desagradável. Olha só. No meu diário tem o nome de todos vocês e cada nome tem um número, né? Tipo assim, o primeiro é chamado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, semana que vem, nós vamos começar assim. Eu tenho um programinha que eu fiz aqui, um programinha de minha autoria, que sorteia um número. Então, nós vamos sortear. Eu vou. Oi? Começar agora no horário. Isso. Eu vou sortear. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui.
Ó, funciona assim. Eu tenho aqui, ó, os alunos e eu tenho aqui o programa sorteador. Aí, ó, tem aluno do 1 ao 16. Então, eu vou colocar aqui, ó, 16 e vou mandar ele sortear. Opa, 13. Quem que é o 13 aqui, ó? Pedro. Beleza? Então, vou sortear assim. Tá certo? Não, isso foi só para mostrar. O Pedro já viu que ele não tem uma sorte boa. Ele não tem. Então, na próxima aula nossa, eu vou sortear alguém para apresentar o seu programa feito ali, esse que eu acabei de passar. Se você for um feliz sorteado, tem duas opções na sua vida. Primeira opção, você vem e não adianta faltar aula não. Se você for sorteado e você não tiver na aula, você já está na opção ruim. Então você já ferrou a turma. Eu vou sortear, você vai mostrar o seu código-fonte, vai apresentar o seu programa para a turma. Se você conseguir fazer isso, você livra a turma de eu passar um trabalho na próxima aula. Se você demora, não tiver feito o programa, não tiver feito o meu, eu vou ficar muito triste, porque eu vou me sentir, né? Eu vou sentir que eu fui largado por vocês, que ninguém pensou em mim no final de semana. E eu fico triste. E aí eu vou pegar, vou passar um trabalho logo de cara para vocês fazerem para entregar na outra semana. Esse outro trabalho, se eu tiver que passar e entregar ele na outra semana, vou fazer a mesma coisa. Eu vou sortear aqui quem vai apresentar o trabalho para dar nota para a turma toda, porque eu não vou ficar corrigindo 16 vezes o mesmo trabalho, né? Então eu vou sortear novamente a pessoa que vai aprender, e pode ser a mesma pessoa, entendeu? Vamos supor que o Pedro foi sorteado, ele não sai do sorteio da apresentação do trabalho, então pode ser que ele seja sorteado de novo. Beleza? Então, a melhor coisa. E aí, assim que o aluno apresentar o trabalho, né, o exercício, não é trabalho, é exercício, porque não está valendo nada, não está valendo ponto. É só assim, se não tiver feito, eu vou passar um trabalhinho no final da aula, que aí sim vai valer ponto. Mas se a pessoa apresentar direitinho, beleza, não tem trabalho, não tem nada, é a aula que segue. Aí eu vou, logo em seguida, eu vou deixar o meu do jeito que está aqui e eu vou fazer junto com vocês, beleza? Mas aí, tipo assim, ninguém é obrigado a fazer. Mas se você não fizer, pode ser que o sorteador, que ele é foda, pode ser que o sorteador, ele descubra você, beleza? Então, tá no esquema aí, ó. E assim a gente vai brincando, né? Até o final do semestre.